Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal TI para Leigos. Eu sou o Luiz Coelho, host desse canal, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Safetica DLP, a nossa solução que a TI para Leigos confia e utiliza para os seus clientes. Sejam muito bem-vindos. Bom, para a gente começar essa apresentação, é importante destacar o que é DLP primeiro, né? Nós temos um vídeo no canal, inclusive está aqui, esse é o vídeo. Esse vídeo falando sobre o que é DLP, o que ele significa, quais são as funções de uma solução de DLP, explica muito bem as coisas do que faz uma solução de DLP. Nesse vídeo aqui nós vamos instalar já uma solução de fato de DLP, que no caso nós escolhemos a solução da Safetica, a solução que nós confiamos, e nós vamos instalar e configurar, mostrar realmente como ter acesso a essa console de gerenciamento, como fazer toda a gestão do DLP utilizando o software da Safetica. Para começo de conversa, é importante destacar que a Safetica possui duas consoles de gerenciamento. Essas consoles de gerenciamento, comercialmente falando, dão um valor à parte. Tá? A console em nuvem tem um valor um pouco diferenciado, é um pouco mais caro do que a console local. Mas vocês verão que a console em nuvem, no geral, compensa e compensa muito bem. A gente vai falar isso, inclusive. Bom, essa console de gerenciamento local significa que é uma console instalada localmente, que você precisa definir algum servidor, de preferência que seja um servidor dedicado, para você instalar a console de gerenciamento, que é basicamente essa imagem que vocês estão vendo aí, essa é a console local, e aí nessa console local vocês vão gerenciar tudo dentro do DLP. Essa console de gerenciamento tem alguns pré-requisitos. Vocês precisam ter um servidor dedicado, precisa ser um servidor Windows, tá? Precisa ser Windows, eu sei, muita gente vai reclamar que Linux era melhor, eu também concordo, mas precisa ser Windows Server 2012 ou algum superior, precisa ter pelo menos 8 GB de RAM, precisa ter pelo menos um processador quad-core e precisa ter pelo menos 100 GB de espaço livre no disco C. Tendo tudo isso, a solução vai instalar e vai funcionar muito bem se você tiver até 250 dispositivos. Mais que 250 dispositivos, é necessário falar com algum especialista e entender qual seria o melhor cenário. Luiz, e o banco de dados? Onde que eu guardo todos os registros? O banco de dados é a versão gratuita da Microsoft, o SQL Express na versão 2017. Tá? Já a console em nuvem é esse carinha aí, vocês podem ver que a console já muda bastante. É uma console já publicada na internet. Essa console em nuvem, por outro lado, ela não requer nenhuma infraestrutura. Não precisa ter servidor, não precisa ter nada. Né? Simplesmente é um e-mail e uma senha que vocês cadastram e vocês ganham acesso a essa console de gerenciamento em nuvem da Safetica. Tá? Luiz, o que muda de uma console para outra? Qual que é a diferença da console local para a console em nuvem? Qual que é melhor? Quais os benefícios e tal? Bom, basicamente, as duas consoles elas têm os mesmos recursos. Tá? Exatamente iguais. Uma coisa, o que tem na console local tem também na console em nuvem. Isso não muda. Tá? O que muda é que em questão de valor da licença, a console em nuvem é mais cara, porque você não está comprando só a console, você está comprando a console e um servidor da Safetica, onde você vai ter essa console de gerenciamento. Mas basicamente não muda nada em questão de recurso. Em questão de valor, a console em nuvem é um pouco mais cara, mas você vai ver que esse mais caro vai abater daqui a pouquinho, a gente vai explicar. E a console em nuvem tem principalmente alguns benefícios que são muito importantes. Para mim, se vocês perguntarem para mim, Luiz Coelho, qual que eu acho melhor? A console em nuvem para mim é melhor. Por que eu acho a console em nuvem melhor? Bom, primeiro, porque não requer nada de infraestrutura. Eu não preciso investir num servidor, não preciso ter um servidor dedicado, não preciso investir numa licença de Windows Server que vocês sabem que não é barato, não preciso investir num banco de dados, não preciso de nada, não preciso investir em nada, não preciso ter nenhuma infraestrutura para ter a console de gerenciamento em nuvem. Então, essa já é uma boa vantagem. Tá? E aí você já recupera aqui esse valor que você pagou um pouco mais caro para ter a console em nuvem. Outro ponto importante, a console ela já está publicada na internet, né? Então não importa mais se o funcionário está trabalhando na empresa, se está trabalhando no home office, no 4G do celular, no Wi-Fi da casa da sogra, não importa onde. Você vai poder gerenciar, né, tudo ali que o funcionário faz 24 horas por dia, 7x7, desde que ele tenha acesso à internet. Então facilita também essa gestão. Por outro lado, toda a parte de backup, manutenção, atualização dessa console, imagine que vocês que são administradores de TI, vocês nunca mais vão ter que se preocupar com isso. Por quê?
Porque a Console está num data center da empresa, da Safetica. Então é a Safetica que vai prover para vocês o backup dessa console. Sempre que atualizar, a Safetica vai atualizar isso para você. Toda a parte de manutenção, a Safetica vai prover isso para você. Então também é menos trabalho técnico, é menos investimento em especialistas que você precisa. Você recupera esse dinheiro a mais. E o principal, na console de gerenciamento em nuvem, você tem a opção de faturamento mensalizado. Isso dá um diferencial muito grande, né? Você não precisa de um alto investimento de caro. Você começa com um investimento mais baixo, né? Até chegar ali no seu poder aquisitivo, naquilo que você pode, né? Já a console local, ela não tem essa opção de licenciamento mensalizado. Ela é vendida, ela é comercializada como se fosse um antivírus, por 1, 2 ou 3 anos. Tá? Acho que vocês já devem estar um pouco habituados com isso. Luiz, legal, uma vez definido, eu quero a console em nuvem porque eu gostei, né? Ou não, eu quero a console local. Se vocês querem a console local, deixe nos comentários, peça aí pra gente fazer uma apresentação de como que se instala, como se configura a console local, a gente pode prover isso para vocês também, tá? Ou não, Luiz, gostei, concordo com os seus argumentos, a console em nuvem para mim me parece melhor realmente e tal. Vou focar na console em nuvem. Como é que eu faço para ter acesso, para ganhar acesso a essa console de gerenciamento em nuvem? Primeiro de tudo, obviamente, você tem que ter uma licença. Então, você tem que ter comprado essa licença com algum parceiro, né? Luiz, posso comprar direto com a TI para Leigos? A TI para Leigos é um revendedor de safety? É também, tá? Mas a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para fazer essa passagem de conhecimento. Basicamente, você primeiro precisa, então, comprar uma licença, e nessa licença, quando você receber, você vai receber um e-mail de acesso para você cadastrar. Esse e-mail cadastrado é você que informa durante a compra, durante a aquisição, você já informa qual é o e-mail que você quer receber a licença, e vai ser esse e-mail que você vai utilizar para fazer o seu acesso à console de gerenciamento da Safetica, tá? Então, fez a compra, recebeu o link, você pode acessar, conforme a gente vai demonstrar aqui a partir de agora. Esse e-mail que você recebe vai ser muito parecido com este daqui. Você pode ver que tem um link aí dentro. Você pode clicar nesse link e ele vai te direcionar para uma página da própria Microsoft, né? Essa página vai ter ali o seu e-mail cadastrado. Se não tiver, você pode digitar o seu e-mail, não tem problema nenhum, né? Você vai informar ali o seu e-mail para fazer esse login. Quando você inserir os seus dados, quando você inserir o seu e-mail para você fazer ali o seu primeiro acesso, a Safetica, ela não vai pedir uma senha, até porque você não cadastrou nenhuma senha ainda. Então, neste momento, você vai inserir um código que você recebeu no seu e-mail novamente. Então, esta senha que você recebe, você vai receber no seu e-mail, conforme a gente vai mostrar aqui agora. Esse e-mail vai ter ali um código de 8 dígitos, você vai pegar ali esse código de 8 dígitos e você vai colar esse código de 8 dígitos aqui, conforme a gente fez agora, e aí sim você vai ter acesso à sua console de gerenciamento em cloud da Safetica. Ele vai pedir para você dar aí algumas permissões dentro da sua conta, né? Ah, Luiz, eu vi que aparece o logo da Microsoft. Precisa ter uma conta Microsoft? Não necessariamente, tá? Pode ser um Gmail da vida, pode ser ali qualquer conta que você tiver. Normalmente a Safetica libera para o domínio da empresa, tá? Gmail, Hotmail, a Safetica tem algumas restrições, mas normalmente no e-mail da empresa você consegue acessar sem nenhum problema, tá? Novamente, ele vai pedir algumas autorizações aqui para você, na primeira vez que você vai fazer o acesso. Então basta aceitar aí os termos de contrato, né? Uma vez aceitado ali os termos de contrato, informar, você vai dar um next e você vai abrir a sua console pela primeira vez, tá? Uma vez que você abrir a sua console pela primeira vez, conforme eu estou fazendo aqui agora, vocês verão que tem alguns nomes estranhos aí, Nick Wilkinson, Eva Bailey, Rebecca Rice. Quem que é essa galera? Essa galera são funcionários fictícios que a Safetica deixa à sua disposição só para a console não ficar em branco, só para a console não ficar vazia, tá? Então ela deixa esses funcionários fictícios. Você pode, se você quiser, deletar esses funcionários fictícios sem nenhum problema. Basta ir aí no menu Settings do lado esquerdo e clicar na opção Remove Demo Data. Quando você fizer isso, esses dados fictícios ali vão sumir e aí só vão, obviamente, aparecer os seus dados, né? Que por enquanto não vai ser nenhum, você não instalou nada ainda, né? Mas aí já vai ter ali os seus dados a partir desse momento. Logo depois disso, depois que você já teve acesso aí à sua console de gerenciamento da Safetica, nós passamos para o próximo passo, tá? A Safetica, ela possui basicamente 4 recursos principais que você pode utilizar dentro da solução da Safetica. Quais são esses 4 recursos? DLP, Data Loss Prevention, prevenção de vazamento de dados. O segundo, uma auditoria de tudo. Terceiro, produtividade dos funcionários. Quarto, bloqueio de sites e aplicações. Começando do início, Data Loss Prevention.
No vídeo que a gente falou no começo do canal, onde a gente explica o que é DLP, a gente mostra muito bem que DLP é a ideia de impedir o vazamento de alguns dados confidenciais da empresa por diversas camadas. Por exemplo, se a pessoa tentar copiar esse arquivo confidencial para um pendrive, para o HD externo, tentar mandar por e-mail, tentar copiar num Dropbox, num Google Drive, imprimir esse arquivo, tirar um print da tela desse arquivo confidencial, mandar via Skype, WhatsApp, ou seja, todas essas formas são tentativas que o funcionário pode sim realizar esse vazamento de dados, mas a ideia é que ele não possa fazer esse vazamento de dados. A ideia é que a solução bloqueie este vazamento de dados, como a gente vai demonstrar aqui agora. Neste exemplo que nós vamos demonstrar aqui agora, imaginem que eu classifiquei, eu determinei que para nós aqui do TI para Leigos, dados confidenciais são quaisquer arquivos de quaisquer formato, de quaisquer extensões, desde que dentro dele, no seu conteúdo, se tem alguns documentos, como CNPJ, CPF, RG, cartão de crédito, dados bancários, PIS, telefone, título de eleitor ou CEP. Se tiver qualquer um desses 9 documentos, nós aqui classificamos que esse dado é confidencial e nós criamos regras para impedir esse vazamento desses dados. Então, na prática, se algum funcionário meu tentar efetuar este vazamento de dados, a ideia é que ele não consiga, como a gente vai ver aqui a partir de agora. Então, começando no início, por exemplo, se o funcionário tenta tirar um print desse arquivo confidencial, esse arquivo confidencial, inclusive, tem um CPF, é um CPF válido, é o meu CPF, tá? Se ele tentar fazer um print desse arquivo confidencial, vocês podem ver que o print fica totalmente em preto, inacessível. Se eu, inclusive, tentar burlar o sistema, fingir que eu vou tirar um print de um arquivo qualquer, que não tem CNPJ, CPF, nada, você pode sim tentar tirar um print desse arquivo, mas o arquivo qualquer vai aparecer normalmente. O CPF ali atrás, novamente, continua totalmente em preto e inacessível. Então, via print da tela, eu não vou conseguir tirar esse arquivo confidencial aqui de dentro da empresa. Uma outra forma de tentar fazer esse vazamento seria um famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Eu poderia pegar esse arquivo confidencial, esse CPF no caso, tentar copiar, tentar colar esse CPF em algum outro local qualquer, e se eu tentar fazer isso, acesso negado novamente. Tá? Posso tentar imprimir esse arquivo e levar esse arquivo impresso para casa. Se eu tentar imprimir esse arquivo confidencial, novamente eu não vou conseguir. Impressão bloqueada, também não consigo fazer esse vazamento. Poxa, já sei, vou pegar esse arquivo confidencial e vou copiar esse arquivo confidencial para um pendrive, para um HD externo, para alguma mídia removível, para um TeamViewer da vida, para um Ndesk, vou jogar em alguma outra máquina na rede, em algum servidor, sei lá, vou jogar em qualquer outro local que não seja a minha própria máquina. Se eu tentar fazer isso aqui no meu exemplo, eu estou tentando jogar no disco C de uma máquina que se chama Society SE, e se eu tentar fazer este vazamento de dados, obviamente a ideia é que eu não consiga. Pode ver que já apareceu a mensagem de transferência de arquivo bloqueada, inclusive se eu tentar atualizar essa página, vocês verão que esse arquivo confidencial não vai aparecer aqui, portanto, eu não vou conseguir fazer este vazamento de dados. Tá? Luiz, outra tentativa de vazamento. Eu poderia tentar pegar esse arquivo confidencial e jogar esse arquivo via Skype, WhatsApp, alguma ferramenta de mensageria instantânea. Se eu tentar fazer o vazamento de dados por mensageria instantânea, a ideia é que eu também não consiga fazer este vazamento. Então, se eu pegar esse arquivo confidencial, jogar ele para um Skype pessoal que eu tenha, ou para algum amigo meu que vai me ajudar a fazer o vazamento, a ideia, novamente, é que dê envio de arquivo bloqueado. Aí, novamente, eu não consigo fazer este vazamento de dados. Poxa, Luiz, já sei, vou pegar esse arquivo e vou mandar esse arquivo por e-mail. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu consigo acessar, por exemplo, o meu Gmail de casa, e aí consigo pegar esse arquivo confidencial da minha casa, usar no meu computador e assim sucessivamente. Porém, no nosso caso, se nós tentarmos fazer isso, aqui eu vou fazer pelo Outlook, mas pelo Gmail, Hotmail, Webmail, qualquer ferramenta de e-mail, a ideia seria a mesma. Se eu tentar, no meu exemplo, pelo Outlook, tentar mandar esse arquivo confidencial para um Gmail da vida aqui, a ideia, novamente, é que eu não consiga fazer esse vazamento. Então, arquivo confidencial, anexar, enviar, e-mail bloqueado. Posso tentar burlar o sistema? Claro, posso tentar burlar o sistema. Por exemplo, uma boa tentativa seria eu zipar, seria eu comprimir esse arquivo confidencial. Por quê? Porque se eu comprimo, se eu zipo esse arquivo confidencial, fica muito mais difícil do safety ler que tem um conteúdo, que tem um CPF, um CNPJ, um arquivo confidencial, e seria uma boa tentativa, mas vocês já viram que no meu caso não funcionou. E-mail bloqueado novamente.
Luiz, posso tentar burlar o sistema de novo? Posso. Uma boa tentativa novamente seria zipar o arquivo novamente, comprimir novamente, só que dessa vez utilizando o WinRAR. Por que o WinRAR? Porque o WinRAR tem uma opção de colocar uma senha de segurança, uma senha de compactação. Dessa forma, seria ainda mais difícil do Safetica ler que tem um CPF, um CNPJ, algum conteúdo confidencial ali dentro. Seria, de fato, uma boa tentativa para burlar o sistema, mas, novamente, no nosso caso, vocês verão que esse arquivo confidencial não vai ser vazado, novamente vai dar mensagem de e-mail bloqueado. Luiz, tenta burlar o sistema de novo. Faz o seguinte agora, pega esse arquivo confidencial e transforma esse arquivo confidencial em formato de imagem. Por que formato de imagem? Porque formato de imagem vai ser ainda mais difícil do Safetica ler o conteúdo, a gente sabe que imagem é muito mais difícil de ler ali o seu conteúdo. Seria sim uma boa tentativa, mas que no nosso caso, de novo, não vai funcionar. Inclusive aqui é só um arquivo de Word que eu transformei em imagem, mas mesmo se fosse uma imagem mesmo, né, de fato uma imagem com CNPJ, com CPF ali, a nossa solução tem uma tecnologia chamada OCR, Optical Character Recognition, que é capaz de ler textos em imagens. Portanto, mesmo se fosse uma imagem mesmo, eu conseguiria ler que tem um CPF, um arquivo confidencial, e impediria o seu vazamento. Tá? Luiz, faz um último teste, converte esse arquivo num formato que nem existe. No meu caso, eu vou transformar aqui no arquivo confidencial.mbg, nem sei se esse formato existe, e vou tentar fazer o vazamento desse cara novamente. E novamente, no nosso caso, vai dar e-mail bloqueado, novamente eu não vou conseguir fazer esse vazamento de dados. Tá? Ah, o Luiz deve ter criado uma regra para bloquear todo e qualquer arquivo. Não, senhor. Não, na verdade, se eu tentar fazer o vazamento de um arquivo qualquer que não tem CNPJ, CPF, nada, vocês podem ver que esse arquivo qualquer eu consigo mandar sem nenhum problema. Ou seja, de fato, o Safetica está lendo ali que tem o conteúdo confidencial e impedindo o seu vazamento de dados. Outras tentativas que eu poderia fazer, poderia pegar esse arquivo confidencial e fazer o vazamento via Gmail, né, via Hotmail, via Webmail, qualquer ferramenta de web. No meu caso aqui, eu vou tentar fazer o vazamento pelo Gmail. Eu já mostrei para vocês que eu consigo, de fato, né, impedir o vazamento pelo Outlook, e dessa vez eu vou mostrar pelo Gmail também. Também pelo Gmail eu consigo impedir este vazamento de dados. Vou escrever aqui assunto teste, qualquer coisa aqui. Vou tentar anexar aqui o nosso arquivo confidencial novamente, e na hora do anexo vocês já verão que vai aparecer a mensagem da Safetica, upload do arquivo bloqueado, e eu não vou conseguir nem anexar o arquivo confidencial aqui dentro. Tanto que se eu tentar mandar o arquivo aqui no Gmail mesmo assim, né, mesmo tentando anexar, o próprio Gmail ele vai falar, olha, eu não consegui anexar o arquivo, você quer mandar esse e-mail sem o anexo? E logicamente que não, né, eu quero mandar com o anexo, então, de fato, eu não consigo fazer o vazamento desse arquivo de nenhuma forma. Uma outra tentativa também poderia fazer o vazamento via WeTransfer, via Dropbox, via Google Drive, né, subir esse arquivo em sites de compartilhamento de arquivos. Aqui no meu caso eu estou fazendo pelo WeTransfer, e se eu tentar efetuar esse vazamento novamente, eu também não vou conseguir fazer o vazamento. Está aqui o upload do arquivo bloqueado. E para ficar mais legal, além de eu não conseguir fazer esse vazamento de dados, todas essas tentativas que nós fizemos também ficam registradas. Aqui no meu caso eu estou mostrando na console local, mas também vou mostrar na console em nuvem, que aqui todas as nossas tentativas ficaram registradas. Ó, tentativa de fazer o vazamento lá em cima, imprimindo o arquivo, de tentar copiar para aquela máquina chamada Society SE, de tentar mandar por Skype, por Outlook, todas as tentativas ficam plenamente registradas também. Logo, essa primeira parte, né, do DLP é justamente isso, a questão de eu impedir o vazamento de dados. Mas vocês podem discutir, mas Luiz, como é que você criou essa regra? Como é que você fez esse bloqueio de vazamento de dados? Muito fácil. Na nossa console de gerenciamento, eu tenho um menu chamado Protection. Neste menu Protection é onde eu vou criar essas regras de DLP que eu acabei de demonstrar para vocês. Por exemplo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ajustar o Data Classification. O que é o Data Classification? É eu classificar para o Safetica o que é confidencial ou não para a minha empresa. Como que eu faço isso? Criando novas classificações. O que basicamente são classificações? São como se fossem carimbos. Eu estou carimbando alguns arquivos confidenciais. Por exemplo, no meu caso, eu dei o exemplo por CPF. Né? Então eu poderia vir aqui e criar uma regra onde eu vou apontar que o arquivo tem que conter CPF. CPF já existe dentro do Safetica, já está aqui, ó, Brazilian Natural Person Numbers, esse é o nosso CPF. E simples assim, eu posso criar uma regra para fazer o bloqueio
de CPFs, por exemplo, tá? No meu caso, eu criei uma classificação, eu queria um carimbo só para CPF, mas eu poderia fazer essa classificação de diversas formas. Vamos dar os principais exemplos aqui. Vamos lá. Uma primeira forma seria fazer pelo que o arquivo contém dentro dele. E o Safetica já possui alguns algoritmos pré-definidos, algumas coisas que o Safetica já sabe, inclusive validar se é real ou não. Por exemplo, CPF, CNPJ, cartão de crédito. O Safetica ele consegue ver se, por exemplo, o cartão de crédito é válido ou não, se existe de verdade ou não, e só vai proteger se for um cartão de crédito válido. O Safetica consegue ver o CNPJ, Brazilian Legal Entity Numbers, então consegue validar se o CNPJ é válido ou não e vai fazer a proteção se tiver ali algum CNPJ. IBAN, que são dados bancários, agência e conta e assim sucessivamente. Brazilian Natural Person Numbers, que é o nosso CPF, que a gente acabou de fazer. Brazilian Identity Card Numbers, que é o nosso RG, também o Safetica possui. E também Brazilian Social Identification Numbers, que é o nosso PIS. Esses são alguns documentos pré-definidos. A Safetica é a empresa de DLP que tem mais documentos pré-definidos já existentes. Então é só marcar 2, 3 cliques, vocês marcam e já conseguem proteger CNPJ, CPF, RG e assim sucessivamente. Tá? Outra forma de fazer seria colocar uma expressão, uma palavra-chave. Né? Por exemplo, se aparecer a frase TI para leigos, esse arquivo tem que ser carimbado como confidencial, esse arquivo tem que ser carimbado como um arquivo, né, importante dentro da empresa. Beleza, eu posso fazer por uma frase, por uma palavra específica. Eu também tenho a opção de fazer essa classificação por regras regex. O que são regras regex? Regex vem de Regular Expressions, ou expressões regulares, onde a ideia é criar expressões por formatos. Por exemplo, CEP. CEP não está nos algoritmos pré-definidos. Significa que eu não posso criar uma regra para o CEP? Muito pelo contrário, pode. Com o regex, vocês podem. Por exemplo, o CEP sempre vai ter esse formato aqui. Logo, como seria uma expressão regex para o CEP? Muito fácil. O que aparece primeiro nesse formato? Aparecem números de 0 a 9, 5 números na sequência. Depois aparece mais números de 0 a 9, só que dessa vez 3 números na sequência. E eu esqueci de mencionar ainda que tem um hífen aqui no meio. Então, números de 0 a 9, 5 números na sequência, tem um hífen, mais números de 0 a 9, só que dessa vez só 3. Que mais? Nada mais, é isso. Essa, por exemplo, é uma expressão regex que você poderia colocar. Luiz, não conheço muito de regex. O Safetica tem uma base de conhecimentos que, se você clicar aqui em Learn More, você é direcionado para uma base de conhecimentos da Safetica, onde a Safetica te orienta, te ajuda a entender, né, o que são regras regex e como criar novas regras regex. Então, a própria Safetica te ajuda nessa criação também, tá? Demorou um pouquinho para carregar, mas só para mostrar para vocês. Tá aqui, é um artigo da própria Safetica orientando sobre como criar essas expressões. Outras formas de fazer. Ao invés de eu fazer pelo conteúdo, que são esses 3 primeiros, uma outra forma eu posso fazer pela origem desse arquivo. Por exemplo, App Category. Eu posso falar se esse arquivo veio, por exemplo, de um banco de dados, ou se veio do meu CRM, ou se veio, sei lá, de um navegador de site alternativo. Eu posso falar que se ele veio de algum local, esse é um arquivo confidencial. Ou seja, em outras palavras, por exemplo, deixando só o banco de dados aqui. Se alguém foi lá dentro do meu banco de dados, deu um salvar como, exportar, imprimir, copiar, recortar, tirou esse arquivo de dentro do meu banco de dados, esse arquivo que caiu na minha máquina, eu quero que esse arquivo seja classificado como confidencial. Então eu posso, obviamente, criar essa regra aí para fazer essa proteção. Outra forma de origem é por origem de websites. Por exemplo, eu posso chegar e colocar o site da receitafederal.gov.br e pronto. Dessa forma, se alguém foi lá na receitafederal.gov.br, deu um exportar, salvar como, imprimir, copiar, recortar e etc., esse arquivo que saiu de lá, eu quero que ele seja classificado como confidencial. E eu posso fazer dessa forma. Outra forma de origem é pelo local do arquivo, o que nós chamamos de file path. Ou seja, se esse arquivo, por exemplo, estiver no meu servidor compartilhado, dentro da pasta TI para leigos, todos os arquivos dentro do servidor compartilhado TI para leigos receberão esse carimbo, que é um arquivo confidencial. E eu posso fazer também, portanto, dessa forma, pelo local do arquivo. Outra forma que eu posso fazer é pelo tipo do arquivo. Ou seja, se o arquivo é
um arquivo de XLS, se é um arquivo de planilha, se é um arquivo .pdf, .excel, se é um arquivo .doc, se é um arquivo, sei lá, de qualquer tipo de categoria, extensão que vocês pensarem, eu posso fazer pelo tipo do arquivo também. E dessa forma eu faço a classificação. O que é a classificação? Por exemplo, nós aqui, eu vou dar um cancelar, e nós vamos ter criado somente a regra de CPF, apontando para o CPF. O que eu fiz por enquanto com o CPF? Praticamente nada. O que eu fiz foi o seguinte, a partir de agora, que eu criei essa classificação, se tiver algum arquivo meu dentro das minhas máquinas que tiver um CPF, esse arquivo eu quero que ele seja carimbado como CPF. Só isso. Se alguém tentar fazer o vazamento desse arquivo, vai conseguir fazer o que quiser. Porque eu não criei nenhuma regra, nenhuma política ainda. O próximo passo, portanto, é eu criar uma política. O que vai acontecer com esses arquivos carimbados? E é aqui que começa a ficar legal. Por exemplo, eu poderia criar uma regra chamada política de bloqueio de CPF, por exemplo, que eu vou habilitar. E eu vou marcar justamente o carimbo, a categoria CPF que a gente acabou de criar. E aí sim, o que eu quero que aconteça? Olha, eu tenho a opção de somente registrar, então se alguém tentar fazer o vazamento, eu quero que isso fique registrado para eu consultar. Eu tenho uma opção intermediária chamada Notify, que é notificação. Se alguém tentar fazer o vazamento desse arquivo, eu quero ser notificado, eu quero que, inclusive, para a tela dessa pessoa, apareça uma notificação em português brasileiro, dizendo que ela está vazando um arquivo confidencial, de que essa ação está sendo registrada, que ela está ciente disso, mas que se ela quiser fazer desse jeito, beleza, vida que segue, ela pode fazer desse jeito. Ou eu tenho a opção de bloquear. Não, esquece, esse arquivo é extremamente confidencial, não pode vazar de jeito nenhum e acabou. Próximo passo, para onde que eu quero impedir o vazamento? Nós temos todas aquelas opções que eu falei no slide, né? E-mail, dispositivos externos, mensageria instantânea, Office 365, caminho de rede, impressora, RDP, ou seja, tudo aquilo que eu falei no slide está aqui. E eu posso marcar todas essas opções para realizar e impedir este vazamento de dados. Um ponto importante, eu posso trabalhar também com zonas seguras, ou Safe Destinations. O que são os Data Destinations, os Safe Destinations? São locais onde sim eu posso fazer o vazamento. Então, poxa, eu não posso vazar para nenhum e-mail, mas para o e-mail @tipraleigos.com.br, beleza, esse eu posso fazer o vazamento. Esse não tem problema. Então, eu posso também criar zonas seguras, onde sim é permitido fazer o vazamento de dados. Então, dá para criar exceções à regra também. Tá? Quem vai receber essa regra? Eu posso aplicar essa regra para a empresa inteira, ou de repente não, olha, eu só quero bloquear para o pessoal do departamento de RH, ou só para o pessoal do departamento de TI, ou só para uma máquina só, ou só para um usuário só. Eu posso aplicar para quem eu quiser essa regra. E existem as duas opções aqui, que é o bloqueio de clipboard, o Ctrl+C, Ctrl+V, e o print da tela, que eu também já demonstrei para vocês. Posso salvar, posso criar essa regra, e a partir daí eu começaria a bloquear os CPFs também. E é assim que se cria uma nova regra de DLP. Mas como eu falei, a Safetica não para por aí, não é só DLP, tá? Inclusive, vocês devem estar se perguntando, Luiz, mas como é que eu faço a instalação? Como é que essas máquinas recebem essas regras todas? Desse jeito que você cria as regras, mas para as máquinas receberem, tem uma infraestrutura lógica que é, você precisa instalar um agentezinho da Safetica em cada máquina, tá? Como é que eu faço a instalação desse agente em cada máquina? Muito fácil. Console do Safetica, menu Devices, e dentro do menu Devices você tem a opção de fazer o download de um instalador. Esse download desse instalador pode ser gerado para Windows e Mac, que são os produtos que a Safetica é compatível. Faz o download desse instalador, instala esse agentezinho que vai ser gerado em todas as máquinas que você quiser. Ah, mas Luiz, eu preciso fazer essa instalação máquina a máquina, uma por uma? Não, esse agentezinho não tem nenhum parâmetro de instalação, ele é muito fácil, esse Security Installer.msi. Então, você pode fazer a instalação máquina a máquina, vai demorar 10 segundos, tá? É só dar um duplo clique e acabou. Você pode fazer via GPO, se você quiser. Se você tiver alguma ferramenta de deploy, por exemplo, nós trabalhamos com o E7. Tem um vídeo, inclusive, aqui no canal, falando sobre como instalar e configurar o E7 em ambientes corporativos. Dentro do E7 dá para utilizar, né, para fazer a instalação de maneira remota, massiva, invisível, em todas as máquinas desse executável da Safetica. Então tem diversas formas de vocês fazerem isso massivamente. Mas é só instalar essa máquina aí, essa máquina vai aparecer aqui na console. Uma vez que ela apareceu na console, ela já está funcionando e recebendo todas essas regras aqui. Mas a Safetica não para por aí.
O que mais que eu consigo fazer além do DLP, além da prevenção de vazamento de dados? Eu posso fazer uma auditoria de tudo. O que é tudo? Eu vou conseguir ver todos os meus funcionários, todos os sites que eles acessaram, quando que eles acessaram, quanto tempo eles gastaram nesse site, todos os aplicativos que eles usaram, quando que eles usaram, quanto tempo eles gastaram nesse aplicativo, tudo que eles fizeram com os arquivos. Se eles abriram um arquivo, vai estar lá registrado. Se eles copiaram, vai estar lá, de onde que foi copiado, para onde que foi colado. Se alguém renomeou, nome antigo, nome novo, vai estar lá. Se alguém fez download, de que site foi feito esse download, ou seja, todas as operações que acontecerem ficam plenamente registradas e auditadas também na solução. E aí, para vocês verem na prática, por exemplo, eu posso ver aqui a parte de aplicações, né, o menu App Usage. Vou até agrupar aqui pela parte de aplicações, e eu posso ver que nesses últimos 7 dias, está filtrado por 7 dias aqui, o usuário Luiz Coelho, ele utilizou, por exemplo, o Windows Explorer por 54 minutos, o WhatsApp por 3 horas e 57 minutos. Quando que foi que o Luiz usou o WhatsApp? Está aqui, ó. Dia e horário certinho. O Luiz usou no dia 4 de julho, às 5h12 da tarde, por 22 segundos o WhatsApp. No mesmo dia 4 de julho, um pouquinho mais cedo, 5h10, ele usou por 13 segundos. E assim sucessivamente. Todas as vezes que eu usei esse aplicativo, está aqui. Inclusive, esses relatórios eu posso gerá-los em CSV, no formato de Excel também. Parte de sites, também bem parecido, consigo ver todos os sites que foram acessados, né? Então, no meu caso aqui, vou filtrar novamente aqui pelos sites, e eu consigo ver que o nosso querido usuário Luiz Coelho aqui, que sou eu, é o nosso caso de teste, ele gastou, por exemplo, nesses últimos 7 dias, 1 hora e 15 minutos no YouTube. Que mais? Vamos ver, 15 minutinhos no estúdio.youtube. 1 minuto e 54 no Reclame Aqui, 2 horinhas, mais ou menos, no Online Video Cutter, e assim sucessivamente. Todos os sites que eu acessei estão plenamente registrados e auditados aqui. E também todas as operações que eu fiz com os arquivos. Então, aquilo que eu dizia, se eu copiei, se eu imprimi, se eu recortei um arquivo, está aqui plenamente registrado. Por exemplo, vou filtrar aqui por todas as ações de download. Vamos ver tudo aquilo que aconteceu de download nesses últimos 7 dias. Então, o web download está aqui. Vamos ver o que eu fiz de download aqui nesses últimos 7 dias. Vamos ver, tem 20 operações de download que eu fiz. E está aqui, ó, o nosso executável que a gente acabou de fazer download aqui do App Safety. Já está aqui, ó, Security Installer 4, foi permitido o download aqui do site app.safety.com, que eu salvei na pasta downloads, né? E vários outros aqui que eu fiz o download. Então, todas as operações, se eu abrir, se eu copiei, vamos pegar uma operação de cópia aqui, ó. Vamos tirar o download e vamos colocar aqui uma operação de cópia para a gente ver. Só aquilo que eu copiei. 8 operações de cópia, tá aqui, ó. Episódio 5.pptx, estava aqui na pasta TI para Legos e foi para TI para Legos episódio 7, né? Então tá aqui, tudo que eu copiei tá aqui plenamente registrado e auditado também, né? Então todas as operações que eu fizer, eu consigo saber, né, e eu consigo ter uma auditoria de tudo que está acontecendo. O que mais? Bom, outro ponto importante é a questão da produtividade. Vocês separaram que o tempo gasto em cada site ou em cada aplicativo está lá registrado. E que, inclusive, são tempos curtos, né? Vamos mostrar de novo aqui para vocês verem. Podem ver aqui que esse tempo gasto é tempo curto. Por exemplo, o eTransfer.com está aqui. Eu consigo saber que eu gastei no dia 28 de junho 8 segundos, 59 segundos. Por que esse tempo é curto? Porque basicamente eu consigo gerar um relatório de produtividade desse funcionário. Então, eu consigo saber que se eu falei que eu gastei 1 minutinho no eTransfer, significa que eu gastei 1 minuto no eTransfer. Não é que eu deixei o eTransfer aberto ali, não. Vou dar um exemplo para facilitar. Vamos pensar numa pessoa que trabalha das 9 às 18 e ela ficou ouvindo música no YouTube o dia inteirinho, né? Ela ficou lá das 9 às 18. Mas ela ficou ouvindo música o dia inteiro em segundo plano. Em primeiro plano ela trabalhou, ela foi produtiva pra caramba e tal. A solução vai registrar que ela gastou 9 horas no YouTube? Não. Vai registrar que ela perdeu uns 2, 3 minutinhos improdutiva ali procurando uma playlist no YouTube e que depois, perto das 18 horas, ela gastou mais 1 minuto para ir embora para casa. Tranquilo, beleza. Vamos pensar um cenário contrário agora. Uma pessoa que trabalha home office. A pessoa foi lá das 9 às 18, às 9 horas da manhã, ela abriu um site produtivo e ficou o dia inteirinho nesse site produtivo. Mas ela não trabalhou, ela foi fazer 500 outras ações dentro de casa e ela não trabalhou. A ferramenta vai registrar que ela gastou 9 horas nesse site produtivo? Também não. A ferramenta vai registrar que ela gastou uns 5 minutos no site produtivo e que depois a máquina entrou num status inativo,
que ela não trabalhou. A nossa solução tem uma inteligência para saber se o mouse e o teclado estão mexendo, estão funcionando, ou se tem um movimento de robô, se alguém criou um robozinho para tentar burlar o sistema. A nossa solução tem uma inteligência para isso também, para gerar um relatório de produtividade muito próximo do real. E por fim, além dessa produtividade, né, que eu posso gerar, justamente mediante esse tempo gasto em cada ação, em cada aplicativo, eu também consigo fazer bloqueios de sites e de aplicações. Poxa, estou vendo que o pessoal está gastando muito tempo no YouTube, está gastando muito tempo no Globo.com, está gastando muito tempo no Spotify. Posso criar regras para bloquear esses sites e esses aplicativos. Para criar essas regras, basta eu ir no menu Políticas, e eu tenho a parte de aplicações e websites. Eu tenho 2 submenus aqui. No menu Aplicações, regras de bloqueios de aplicações específicas. Essa regra de bloqueios pode ser feita pela categoria ou pela aplicação específica. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse bloquear o Excel. O nome da regra tanto faz. Vou habilitar essa regra. E eu poderia criar uma regra baseada na aplicação Excel. Eu posso filtrar aqui e pesquisar essa determinada aplicação. Está aqui. Ou eu posso fazer pela categoria. O Excel entraria na categoria software de planilha, ou em inglês, spreadsheet software. E eu poderia criar essa regra tanto pela aplicação específica ou pela categoria da aplicação. A nível de sites, muito parecido. Eu conseguiria também criar regras de bloqueio a sites específicos. Esse bloqueio de sites poderia acontecer por URL específica ou também por categoria. Por exemplo, vamos supor que eu fosse criar uma regra para bloqueio da Globo.com. Poderia, portanto, criar uma regra baseada no domínio Globo.com, e aí tudo que tivesse debaixo desse domínio seria bloqueado, ou poderia criar um bloqueio pela categoria. Globo.com está na categoria notícias, em inglês, news. E eu poderia criar uma regra baseada na categoria news. Dessa forma, eu crio regras de bloqueios de sites e de aplicações também. E por fim, acredito que tenhamos ensinado muito bem, desde a parte de instalação, só reforçando, né? A gente falou pouco sobre instalação, porque a instalação é muito fácil, né? Desde que você tem acesso a console, menu devices, cria lá um instalador lá em cima, o Windows Installer, manda instalar na máquina, pode ser localmente na máquina, pode ser remotamente via GPO, pode ser via ferramenta de deploy, pode ser de diversas formas, tá? Mas basta você fazer a instalação desse agente, a máquina já vai aparecer na console, todos os registros vão começar a aparecer. Um ponto importante, precisa reiniciar a máquina, tá? Só começa a funcionar esse procedimento todo depois de restartado, depois de reinicializado ali o computador. Depois de reinicializado, aí beleza, ele começa a pegar todos os eventos, como a gente mostrou, as regras começam a funcionar e assim sucessivamente. Acredito que vocês tenham gostado, reforçado, né, tanto a parte da instalação, como a parte do acesso à console depois da compra, como a parte de configurar o DLP, como a parte da auditoria de tudo, a parte de bloqueio de sites e aplicações, produtividade, tudo isso faz do Safetica a nossa solução favorita aqui no TI para Leigos, e é por isso que a gente trabalha aqui. Espero que vocês tenham curtido, muito obrigado, se inscrevam no canal, deixem o seu like e contem sempre conosco. Um grande abraço e até a próxima.